Olá, sou a professora Jainara. Essa é a nossa terceira aula da sequência que culminou em tecnologias da educação. Vamos relembrar um pouquinho dos nossos dois últimos encontros, né, virtuais. A gente comentou brevemente sobre a trajetória da educação no Brasil, que culminou aí em algumas tendências pedagógicas que a gente visitou. Né? Nesse sentido, a gente veio falando da superação, ou quase, né? Nessa tentativa de superação do modelo tradicional de educação, né? Onde o aluno é mero receptor do conteúdo e o professor, né? O transmissor e o detentor de todo o saber. Né? Nesse percurso também, na nossa última aula, né? No segundo encontro, a gente falou um pouquinho sobre desigualdades de acesso à educação e informação no Brasil, né? E a gente comentou o quanto essa desigualdade acaba impactando também nos acessos às tecnologias, principalmente, né? Então, falando da educação e das tecnologias, né? A gente sabe que os estudantes já lidam com as tecnologias para aprender com certa facilidade, né? Com certo domínio. Então, por que nós, professores, resistimos a essa realidade? A gente sabe que os nossos alunos estão diariamente antenados, né? E atentos a vídeos e canais no YouTube, como, por exemplo, Você Sabia? Há podcasts informativos, podcasts falando sobre notícias, podcasts tratando sobre jogos, né? Eles têm acesso a tablets com seus jogos lúdicos, né? Com leitura de livros, com outros tipos de jogos, com acesso a outras informações que são super atrativos. Eles leem blogs que lhes interessam ou que não, ou com blogs tratando de conteúdos que eles viam em sala de aula nas escolas tradicionais e às vezes não conseguiam entender muito bem o que o professor estava falando naquele momento. Eles acessam comunidades virtuais, fóruns, né, tratando de assuntos de seus interesses, e também nos aplicativos diversos para celular, né? Isso sem contar com videogames, tecnologias de realidade virtual e muitas outras às quais os nossos alunos têm acesso e às vezes a gente nem conhece. As tecnologias, elas têm muitas possibilidades para educação profissional e tecnológica também. Eu vou falar do que eu conheço, né? Por exemplo, no ensino agrícola, a gente tem a tecnologia de drones, né? Não necessariamente no ensino agrícola, mas na agricultura, né? Por que então isso não pode vir para o ensino agrícola? Como eu representei na imagem à direita aqui, a gente tem um drone pulverizando um milharal, né? Por que os alunos no ensino técnico agrícola ou no ensino agrícola profissionalizante, no ensino agrícola integrado, não poderiam aprender, né, desde a sua formação inicial, a trabalhar com esses drones ou, né, a não serem substituídos por esses drones. À esquerda, a gente tem um outro exemplo, ainda falando do que eu conheço, né, na área da química, que poderia ser utilizado, por exemplo, no ensino técnico em química, softwares que constroem, né, moléculas. Esses softwares poderiam ser utilizados tanto no ensino agrícola quanto na modelagem, né, nas moléculas tridimensionais. Seriam muito interessantes e certamente prenderiam a atenção dos nossos alunos, às vezes mais do que aqueles modelos com massinha, modelos com isopor, né, além de ser muito mais sustentável e gerar menos resíduos. Assim, a gente tem que as tecnologias associadas à educação, né, elas permitem aos professores e aos educandos uma ampliação do contato com uma vasta produção de conhecimentos, que, né, disponibilizados em rede, seriam acessíveis aos mais variados públicos. Isso poderia vir a calhar muito bem na inclusão. Vou puxar meu rostinho lindo aqui para cima, para vocês verem essa imagem ainda mais linda do que eu, que traz uma jovem criança com síndrome de Down, né, utilizando um computador, que pela sua cara traz muita felicidade, né? Isso na imagem à direita. À esquerda a gente tem uma criança muito jovem, né? Utilizando um aparelho de realidade virtual que poderia transportá-la, né? Para onde um professor de geografia, de ciências, gostaria de levá-la, né? Talvez para outro país, para uma experiência
bastante diferente, né, daquilo que a gente teria em sala de aula e que talvez, né, a nossa realidade em escolas municipais, estaduais, não nos permitisse acessar, né? Então, chegou a sua vez. Me diga, meu aluno, como você acha que será a educação do futuro? Ou melhor, considerando as tecnologias que você tem disponíveis hoje, quais delas vocês gostariam de usar em sala de aula? Ou se não fosse em sala de aula, né, num ambiente virtual de aprendizagem, como você gostaria de fazer isso? Gostaria que vocês registrassem no caderno, em forma de texto, como vocês gostariam que fosse a educação no futuro. Ou então, a educação de vocês agora, atrelada com as tecnologias digitais. Se você quer construir agora mesmo a educação no futuro, a educação tecnológica, você pode fazer essa atividade de uma maneira alternativa. Grave um vídeo seu contando como você gostaria que fosse a educação atrelada às tecnologias que você conhece, que você domina. E manda para a prof, envia para mim pelo meu e-mail, que está disponível agora no próximo slide. Gente, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, espero que ela tenha fechado de maneira bem legal esse nosso ciclo de aulas sobre educação e tecnologias. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem bater um papo, e também para me enviar a atividade, caso vocês optem por fazer ela no formato de vídeo, enviem para o meu e-mail, que é o jainarabraga@gmail.com. Beijão, tchau, tchau, até o próximo encontro.